Vamos lá? E se eu te contasse que um simples pensamento negativo pode piorar o efeito de um medicamento? No vídeo de hoje você vai conhecer um fenômeno psicológico poderoso que pode prejudicar o efeito de medicamentos que você toma sem você perceber. Eu tô falando de um fenômeno que acontece quando você acredita que um medicamento pode não ser tão bom e por acreditar nisso, você pode prejudicar o tratamento. Alguma vez te falaram que o medicamento mais barato era pior e um tempo depois você realmente percebeu que ele gerava mais efeitos colaterais? Que ele não estava funcionando tão bem quanto o medicamento mais caro? Nortriptilina. Nortriptilina. Não sei se esse é o nome correto, mas eu sei que não me fez bem e ainda me inchou. Então, Me conta aqui nos comentários. Será que a nossa mente é mesmo capaz de, quem sabe, fazer um medicamento eficaz parar de funcionar? Vamos descobrir olhando para o caso do Lucrécio, que teve uma reviravolta quando ele tinha... Cara, esse nome de Lucrécio que ele coloca nos vídeos dele é um nome tão improvável, tão absurdo, mas tão possível dentro do Brasil. Lucrécio, cara, nossa. É uma mistura de lucro com Aécio. E a propósito, eu estou usando esse negocinho aqui porque deixaram aqui em casa e eu achei bonito. Então é isso. Hoje eu tô com um visual diferentão. Sub-Zero de Macapá. Wins. apenas 20 anos. Lucrécio era um jovem feliz e saudável, até que seu intestino resolveu atrapalhar. Sofrendo há meses com dores abdominais e diarreias que apareciam de repente e sem explicação, ele demorou, mas finalmente recebeu o diagnóstico. Pô, diarreia é complicado, mano. Não brinquem com diarreia, por favor, tá? Não brinquem com coisas de diarreia. Pelo amor de Deus. É perigoso pra cacete isso. Aumentar um pouquinho a luminosidade só. Ver se fica mais branca, mas... Diagnóstico de doença de Crohn, uma doença inflamatória do intestino que gera sintomas incômodos como diarreia e dor abdominal e que podem levar lentamente à perda de peso. Curiosamente, a doença de Crohn tem se tornado cada vez mais Opa, perda de peso? Haha. no Brasil. Lucrécio precisava de um tratamento para evitar complicações. A primeira opção para tratar a inflamação foi o corticoide, uma das classes de medicamento para o tratamento da doença de Crohn. Mas ele não funcionou bem. Lucrécio continuou com as diarreias e dores que pareciam piorar ainda mais. Foi quando os médicos decidiram por uma abordagem diferente. Ao invés de combater a inflamação enfraquecendo todo o sistema imune, que é o que os corticoides fazem, eles decidiram usar um medicamento que bloqueia apenas um dos fatores que gera a inflamação intestinal. O principal alvo desse tratamento é o TNF, uma substância pró-inflamatória muito liberada durante a fase ativa da doença de Crohn. Incrivelmente, o TNF pode ser bloqueado por injeções de anticorpos feitos especialmente para grudar nele, impedindo a continuação do processo inflamatório. Poderia funcionar. E funcionou maravilhosamente bem. Lucrécio vivia sua vida sem dores e sem diarreia. Por 2 dias. Até que um dia ele percebeu que a caixa do medicamento tinha mudado. Era um medicamento de outra marca, mas que continha o mesmo anticorpo. Lucrécio não sabia ainda, mas ele tomaria o que os médicos chamam de medicamento biosimilar. Preocupado, Lucrécio foi ao hospital e descobriu que o medicamento de referência que ele sempre tomou estava em falta. O médico também não sabia sobre a troca e foi avisado por Lucrécio. Mesmo assim, ele tentou ajudar, dizendo que apesar daquele medicamento biosimilar ser mais barato, o princípio ativo era o mesmo e a eficácia muito semelhante, e que o máximo que ele teria seriam alguns eventos adversos. Mas muito semelhante não é igual. Aí complica um pouco as coisas, porque, não, mas funciona parecido. Parecido não é igual. Resolvido? Resolvido. De alguma forma, Lucrécio ficou inseguro. O que você faria no lugar do Lucrécio? Aceitaria mudar o medicamento ou esperaria alguns dias para tomar o medicamento de origem, correndo o risco de os sintomas da doença voltarem a incomodar? Mesmo desconfiado, Lucrécio decidiu seguir. Mas não deu outra. Ele não sentiu tanta melhora quanto ele esperava. E o pior, ele se sentia muito mal durante a aplicação. Obrigado pelo parabéns. Espero que o resto do trabalho seja tranquilo aí hoje. Se termine e possa relaxar bastante.
calafrios e formigamento nos braços. Será que o medicamento biosimilar é que gerava todos esses sintomas? Ou será que o fato do Lucrécio estar desconfiado é que produziu essa piora no resultado do tratamento? Para descobrir, precisamos entender o que... Não, mas ele está desconfiado, não seria o remédio que teve um efeito diferente, não? O cara ficar desconfiado poderia gerar isso? E aí complica bastante, não? é de fato um medicamento biológico e um medicamento biosimilar. O anticorpo que bloqueia o TNF que Lucrécio usou é um medicamento biológico, produzido geralmente a partir de organismos vivos. Diferente do paracetamol, que foi criado a partir de reações químicas em laboratório. Você provavelmente conhece alguém que toma... Então você está colocando coisas vivas dentro de você. Que sensação gostosa, que coisinha boa, que sentimento, que quentinho. Ao tomar um remédio, eu estou colocando organismos vivos que estão fazendo coisas dentro de mim. Que legal. Bacana. Toma um medicamento biológico, mesmo sem saber dessa diferença. A insulina para diabéticos, que é produzida por bactérias em laboratório, é um medicamento biológico. Mas, como acontece com qualquer medicamento, biológico ou não, em algum momento a patente vai expirar. Ou seja, o direito de explorar a molécula desenvolvida de forma temporária e exclusiva vai acabar, abrindo portas para o lançamento de medicamentos genéricos, similares e, no caso de medicamentos biológicos, os biosimilares. A chegada de novos medicamentos que possuem a mesma molécula facilita o acesso pelos sistemas de saúde, atingindo cada vez mais pacientes. É aqui que entra o biosimilar. Ele nada mais é que uma molécula altamente similar ao medicamento biológico de origem, mas deu para entender na parte do similar que ela seria similar. Agora, vamos lá, o que desenvolvido por uma empresa diferente. A empresa do biosimilar sabe qual é a estrutura biológica do medicamento de origem e, o mais importante, ela comprova que ele funciona e é seguro. A única coisa que ela não conhece é o método pelo qual o medicamento de origem foi desenvolvido. Isso é guardado a 7 chaves. Com essa estrutura biológica do medicamento em mãos, as duas coisas que as empresas que produzem os biosimilares precisam fazer são: primeiro, desenvolver um método novo para produzir o medicamento biológico em larga escala. E na segunda etapa, a empresa precisa provar para o órgão regulador, que no Brasil é a Anvisa, que o biosimilar de fato tem a mesma qualidade, eficácia e segurança do medicamento de origem. Para entender melhor esse processo, nós conversamos com os especialistas da Amgen, uma das empresas líderes mundiais em biotecnologia, com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de medicamentos biológicos e que, desde 2019, comercializa medicamentos. Olá, tudo bem? Estamos vendo o que é um fenômeno psicológico que prejudica um tratamento. Você estava falando que vai ter um dia agitado. Por que vai ser um dia agitado? O que você vai ter nele? Biosimilares no Brasil. Ficou claro a partir das conversas que os biosimilares são desenvolvidos seguindo padrões rigorosos de qualidade que garantem a segurança e eficácia e que oferecem mais opções de tratamento aos pacientes de forma mais acessível. Ou seja, pessoal, os biosimilares passam por diversos testes em laboratório e em humanos que vão mostrar se eles realmente combatem a doença. Se o biosimilar tiver um perfil de segurança pior do que o do biológico de origem, ele simplesmente não é aprovado. A grande vantagem é que na produção dos biosimilares não é necessário realizar todos os estudos para encontrar a melhor dosagem, a melhor forma de aplicação, a melhor molécula, e sim trabalhar para que os biosimilares sejam comparáveis ao medicamento de origem. Por isso, o preço do biosimilar pode ficar até aproximadamente 70% menor, o que aumenta o número de pacientes com acesso ao tratamento e diminui os custos para os sistemas de saúde. Com o que se gastaria tratando uma pessoa por mês, agora é possível tratar aproximadamente 3 ou até mais pessoas, dependendo do biosimilar. Olha que fantástico. Ou seja, um medicamento biosimilar, como o que o Lucrécio passou a tomar, é de fato altamente similar ao de origem. Ir buscar as coisas no Dino com meu pai, trazer para casa, levar o restante das minhas coisas, correr atrás do Wi-Fi para ver como fica a instalação e etc. Mas no sábado, você vai conseguir fazer isso? Só não costuma trabalhar muito no sábado. Origem em termos de segurança e eficácia. Mas então, por que Lucrécio teve tantos eventos adversos e seu tratamento parecia não funcionar? Será que a mente é tão poderosa assim ao ponto de prejudicar um tratamento? A verdade é que, ao falar sobre biosimilar sem tanta confiança, o médico gerou sem querer um efeito psicológico conhecido como sim, não sei quem é a Amélia, mas eu acho que tem a ver com ele, né? Efeito nocebo. Há muito tempo se sabe que pensamentos positivos têm realmente o poder de... É um efeito que é ativado no sebo da pessoa? Como é que é? Eu entendi errado?
curar doenças ou pelo menos melhorar a percepção geral do paciente sobre o seu estado de saúde. Esse é o efeito placebo. Ele acontece com qualquer tipo de cuidado ou tratamento, mesmo que seja um copo de água com açúcar que a sua avó te fez acreditar que é calmante. Acreditar que um tratamento pode fazer bem pode aumentar. Amélia Rodrigues é o nome da cidade. Que nome de pessoa, mano? As chances dele fazer bem, mas o contrário também existe e se chama efeito nocebo. Ele acontece quando a pessoa acredita que foi exposta a algo que pode fazer mal ou pelo menos que não gera benefício. A partir daí, o próprio organismo fabrica esses efeitos ruins. Acreditar que vai fazer mal realmente pode aumentar as chances de um tratamento fazer mal. Infelizmente, por falta de conhecimento dos próprios profissionais de saúde sobre o que são biosimilares ou por informações negativas que o paciente já tinha ouvido sobre um medicamento, ele pode sentir mais eventos adversos ou perceber uma piora dos sintomas. Mas isso não tem a ver com o medicamento em si, e sim com o efeito nocebo, um efeito da sua mente. Foi exatamente o que aconteceu com Lucrécio. Pô, Lucrécio, para de pensar tão negativo, mano. Pensa positivo, cara. Estudos já comprovaram que o efeito nocebo de fato acontece, não só com biosimilares. Olha só, um desses Você está passando mal? Apenas não passe, cara. Que isso? estudos avaliou como a abordagem do profissional de saúde pode afetar a intensidade de dor de Uma das coisas da ansiedade parece placebo? Qual coisa da ansiedade parece placebo? gestantes ao receber anestesia. Em um deles, os profissionais de saúde falaram que a aplicação da anestesia ia doer, que ia ser igual picada de abelha, enquanto que no outro grupo, as Não vai grávidas doer. ouviram frases mais neutras, sem mencionar a dor, tipo, fica tranquila que isso vai te deixar mais confortável. Surpreendentemente, Sim. as grávidas que ouviram a frase que ia doer relataram uma percepção de dor maior do que as grávidas que ouviram as frases neutras. A mesma injeção, o mesmo medicamento. A única diferença foi a forma que o profissional de saúde comunicou sobre como seria a injeção. O efeito nocebo não é causado pelo tratamento em si, é um fenômeno do cérebro frente à expectativa de algo ruim. Os biosimilares ainda geram desconfiança, principalmente porque muitas pessoas não sabem como o processo de produção e aprovação desses medicamentos é rígido. Isso vale para nós, possíveis pacientes, mas também para os médicos, que nem sempre conseguem estar a par das mais novas opções de tratamento. Qualquer insegurança sobre um tratamento é capaz de disparar um efeito nocebo. É por isso que eu estou aqui, para te passar informação confiável sobre a qualidade dos medicamentos biosimilares e do trabalho de agências como a Anvisa. Se surgiu qualquer pulga atrás da orelha em relação ao tratamento que você está usando, converse com o seu médico. Peça para ele confirmar as informações sobre o medicamento, afinal, ele está ali para cuidar da sua saúde. Eu esqueci o nome, mas tipo, um exemplo. Eu tenho uma fobia e ansiedade social. Aí, só de ter que sair de casa e ter que ir para algum lugar com pessoas, eu começo a acreditar e imaginar tudo que eu vou sentir. E só por causa de imaginar, eu só acreditar. A ansiedade, ela vem com um excesso de possibilidades, né? Do que pode ser feito, do que pode acontecer. Isso mexe muito com o imaginário, mas tipo... Sim, é chamado de agorafobia, é o medo de sair de casa, né? Isso é vencido, ironicamente, com sair de casa. Tem uma série filosófica chamada Merli, onde o cara possui a agorafobia e o professor de filosofia vai lá dar aula para ele dentro de casa e o incentiva a sair. Ele passa muito mal, mas ele vai saindo cada vez mais e vai melhorando. Tem esse acompanhamento todo. Foi o que Lucrécio fez. Ele se informou e conversou com seu médico sobre o assunto, que agora já tem mais conhecimento sobre biosimilares e pode, assim, transmitir mais confiança, garantindo que a mente de seus pacientes não prejudique o resultado de seus tratamentos. Esse vídeo foi feito em parceria com a Amgen, uma das empresas líderes em biotecnologia que há mais de 4 décadas desenvolve medicamentos inovadores. Todo esse conhecimento hoje está sendo aplicado no desenvolvimento de biosimilares, como os usados em pacientes com doenças inflamatórias. Ou seja, tome os remédios. Se o remédio der errado, o problema é você. Mas lá a ciência traz muitas informações, é muito legal, feito de uma forma muito resumida, então